Olá, inicia-se mais um Talk Up com alguém com tradição em Jundiaí que resolveu tirar a mão do acelerador e acelerar uma cidade. Seja muito bem-vindo, Cristiano Lopes. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Agradecer aqui pela essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa história e do nosso movimento dentro da política municipal. Cristiano, eu quero saber como que foi essa virada de chave. Iniciou-se na política. Quando que isso aconteceu? Bom, primeiro, assim, é importante dizer que essa história minha do esporte, ele sempre me trouxe muito próximo do cidadão, dos torcedores, dos meus fãs que me acompanharam ao longo dos 34 anos de carreira, né, dentro do motocross. E essa própria aproximação também me fez com que essa relação com as pessoas fosse aumentando e chegou no momento em que a minha vida esportiva foi diminuindo e a minha participação dentro das políticas municipais também foi aumentando. E eu acho que é uma forma de eu retribuir com a comunidade tudo aquilo que ela já fez por mim, torcendo, né, valorizando o atleta, o piloto, me acompanhando ao longo da minha carreira, podendo também agora retribuir em trabalho também, né, junto à sociedade, junto ao município, junto aos bairros da cidade. Então acho que é uma retribuição que eu entrego para a sociedade quando eu vou para a vida pública. Entendi. Quando foi isso? Na verdade, se candidatou a vereador? Eu fiz a primeira participação minha no processo eleitoral para vereador foi em 2016. Eu era secretário de esporte, né? Fui secretário de esporte de 2013 a 2016. 2015, então 2016 eu participo do processo eleitoral pela primeira vez, né, como candidato a vereador e fui eleito. Já deu pódio já? Já deu pódio na primeira corrida, muito bom isso aí, ter esse reconhecimento da sociedade, né? Talvez seja pelo lado do esportista, talvez foi também o lado da nossa empresa, né, que completa esse ano 63 anos de existência aqui em Jundiaí. E eu tenho certeza também que como secretário de esporte nós entregamos muitas atividades, movimentamos centros esportivos, movimentamos a comunidade, oferecemos serviços diferenciados pela prefeitura. Eu acho que esses três pilares é o que me deu força para chegar em quase 3 mil votos logo de cara, logo de partida. E aí você só vem aumentando, né? Essa Sim, votação sua. quase 6 mil agora. É o seu reconhecimento. Eu acho que as pessoas começam a reconhecer, porque deixa um pouquinho o lado do atleta, deixa um pouquinho o lado do empresário e olha mais o lado do político como todo, né? E essa avaliação ela foi feita ao longo dos meus 2 mandatos e por isso que eu acho que isso foi o reconhecimento e agora se consolida no 3º mandato. Quando se fala Cristiano Lopes, pensa muito em esporte, né? Mas você tem essa veia empreendedora também, né? Sim. Sua família é empreendedora na cidade, né? Como eu disse, né, Daniel, a Casamari vai fazer 63 anos aqui de história em Jundiaí. Eu sou nascido, sou criado aqui, tive por muitos anos as concessionárias Hondas também, então nós temos um grupo de concessionária Honda em Jundiaí e toda a região. E essa história vem, né? O esportista virando concessionário Honda, o esportista filho de comerciante, nascido na cidade. Então se constrói uma história, então e a gente acaba tendo alguns desejos de ver algumas modalidades crescer. Por exemplo, no esporte eu sempre procurei contribuir com os atletas, com as modalidades da cidade. O empreendedorismo está na veia, porque eu nasci com a barriguinha do balcão, como meu pai falava, sempre falou, né? A gente comerciante vive, respira o comércio da cidade e ele é tão importante para a economia local. E a política, ela traz uma organização, né, de tudo isso, né? Quando a gente faz uma política pública na Câmara, um projeto de lei, ele não deve nunca ser uma lei para atrapalhar o comerciante, ele tem que ser uma lei para regulamentar uma situação, organizar o nosso município ou a nossa região. Então eu tenho, assim, sem dúvida nenhuma, um viés muito forte na área do empreendedorismo pela minha história toda como de vida. Que assim, pegando um paralelo do esporte com o empreendedorismo, o empresário local tem que incentivar o esporte também, né? Porque a prefeitura, nem todo mundo dá conta, né, de pagar as contas, né? Eu acho que o comércio, ao longo dos anos, não falo o que é o comércio, mas eu acho que o poder aquisitivo das pessoas caiu muito. Hoje existe uma dificuldade muito grande de um salário mínimo poder contemplar uma família com benefícios para que ele possa ter assim uma sobra de recursos no final do mês. O comerciante também não é difícil, não é diferente.
ele tem uma dificuldade também. Chega no final do mês, muitos comerciantes estão pagando conta do mês anterior, porque precisa desse fluxo, precisa desse auxílio, né? Com a visão de que a política pública tem que favorecer. E aí quando você fala do atleta, antigamente um comércio local patrocinava um atleta. Nós temos vários amigos nossos da antiga que eram apoiadores de atletas, de modalidades, patrocinavam inscrições, patrocinavam viagem, todo mundo ajudava o esporte. Porque o próprio município ele tem como uma característica muito grande fomentar o esporte de iniciação, o esporte educacional e recreativo. A parte competitiva, ela precisa se reestruturar para poder ter políticas públicas para fomentar o esporte de alto rendimento, que é o esporte mais competitivo, né? De alto, vamos falar, um alto valor mais agregado no sentido da competição. E o comerciante hoje não consegue mais fazer isso. Então ele ajuda aquilo que está dentro da possibilidade dele, mas a gente perdeu ao longo do tempo muitos apoiadores que incentivavam grandes atletas e que hoje, que infelizmente, não que eles não queiram, mas a dificuldade é muito maior financeiramente. Você está com a camiseta da Jundiaí Empreendedora, o que é um projeto seu, né? Sim. Quando que ele começou? Conta um pouco disso. Esse programa, o Jundiaí Empreendedora, que depois se transformou numa lei municipal, de minha autoria também, eu comecei na construção das políticas do governo anterior, quando nós tínhamos o Covid, todo mundo, apesar de ter passado a Covid, deixou muitas marcas ruins, prejudicou muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas fecharam seus negócios, e muitas famílias perderam também entes queridos, e a Covid foi um estrago muito grande no mundo. E quando eu fui convidado, então, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu fui secretário 2 vezes nessa vida pública minha, uma secretária de esporte, de 2013 a 2016, e fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia, de 2020 a 2024. Acho que é essa mais ou menos a conta, né? E na Covid, nós tínhamos que criar políticas públicas que pudessem vir ajudar as pessoas que perderam emprego e ajudar as pessoas que gostariam de empreender, seja pela primeira renda ou para que ela pudesse ter uma segunda renda, já que onde ela estava trabalhando empregada não estaria para cobrir os gastos da família. Por isso que eu falo que a nossa renda caiu demais. Os valores, o custo de vida ficou maior e nós não conseguimos avançar com o salário mínimo. Então nasce o programa Jundiaí Empreendedor em 2020 justamente com esse viés, dando esses 2 pilares principais, emprego e empreendedorismo. E ele cria uma estrutura muito grande. O programa hoje tem 14 eixos principais de fomento ao desenvolvimento da economia local. Para mim, hoje é um dos maiores programas do Brasil de fomento a esses 2 eixos. Ele é reconhecido hoje municipalmente pela lei municipal que eu fiz, porém, ele também conseguiu abrir cabeça de muitos municípios hoje, tem esse viés do fomento ao emprego, fomento ao empreendedorismo, pela iniciativa que Jundiaí teve no meio da Covid. Então tem um portal que tem hoje mais ou menos 2 milhões de acessos, se chama lá o Jundiaí Empreendedor, você digita no Google lá, Jundiaí Empreendedor, esse portal reúne todos os serviços voltados ao emprego e voltado ao empreendedorismo, dando todo o suporte necessário para que as pessoas que buscam esses pilares, fortalecer esses pilares, possam ter o apoio de iniciativas para o seu negócio ou para o emprego. Então, esse portal já gerou, em 2 anos, foram 20 mil pessoas empregadas. Olha, 20 mil pessoas conseguiram empregos por causa de uma ferramenta da política pública, né, da prefeitura. Então, eu fico muito feliz de ter feito parte, né, desse processo, da construção dessas ferramentas e de ter entendido que o emprego e o empreendedorismo é você dar dignidade às pessoas e às famílias. Não. E você cria uma feira que é anual, já é calendário, né? Ela está no calendário, essa feira chamada FENS, que é a Feira do Empreendedor. É um dos pilares também. É o 14º item do programa Jundiaí Empreendedora. Então, por isso que eu falo que a feira não é só um local lá isolado, um evento isolado que acabou a vida das pessoas. Não, a feira ela ajuda e contribui na formação dos pequenos, micros e médios empreendedores. Então, ela participa de um processo dentro da prefeitura com as políticas públicas que o programa Jundiaí Empreendedora traz, dá todo o suporte necessário para desenvolver inicialmente o seu negócio
E no último ciclo é a venda, a gente ajuda as pessoas a venderem, a gente ajuda as pessoas a colocarem a sua exposição da marca, a gente inclui ela dentro de um processo de integração com outros comerciantes, com outros empreendedores. Então a feira ela é como se fosse o final de um ciclo da política pública e a partir dali ela começa a caminhar com seus próprios pés e sempre com o apoio do poder público dentro do programa. E é tudo gratuito, viu, Daniel? Não existe cobrança não para participar, não existe cobrança nem para o seu stand, porque a prefeitura também dá o stand pronto, inclusive com o nome da empresa na testeira do seu box. E a entrada do público gratuita, a entrada do estacionamento também é tudo gratuito, porque é uma política pública. Muito se fala aqui, né, do centro da cidade, que tipo, você tira o público do centro, que já está meio escasso, né, e leva para um lugar com um ambiente mais climatizado, né, Cristiano? Então, assim, é o que chama um pouco, né? E dá voz, porque o empreendedor, se fala muito empreendedor, é aquele que não tem a porta aberta, né? A maioria são, viu, Daniel? A maioria não tem nenhum tipo de lugar físico, a não ser aquele que ele faz dentro da sua casa. Ele usa muitas redes sociais para poder fazer a sua propaganda, o seu network. Tem uma coisa que é muito importante, né? Muitos dessas pessoas que vendem esses produtos, seja ele produzido por eles ou é um comércio de algo que ele compra, que ele acaba revendendo, muitos saem com a sacola para vender. Mas eu conheci, a partir desse momento da criação do programa Júnior Empreendedor, eu conheci verdadeiramente o que é o empreendedorismo. Eu conheci verdadeiramente o que a nossa cidade nos seus diversos bairros do município, diversos bairros, quem são os verdadeiros empreendedores, né? São aquelas pessoas que lutam diariamente para ter o seu sonho realizado, que é poder ter seu próprio negócio. E a FEIS, ela não é concorrente do centro, porque acontece 2 vezes ao ano. Aliás, vários comerciantes das regiões centrais do município, não é só a região centro histórico, eu falo centro, tem vários centros comerciais da cidade de Jundiaí, muitos hoje. Então a gente reconhece isso. Eles participam da feira também, porque é uma forma deles saírem do quadradinho deles e levar para uma visibilidade regional o seu negócio. Porque nós temos 30 mil pessoas que visitam a feira. Nós temos próximo de 450 empreendedores que participam. Nós temos a mídia local que dá todo o apoio, que incentiva, que motiva, que dá essa visibilidade. Tem a conexão entre os empreendedores. Nós temos diversas palestras no dia do evento. Nós temos o público que vem da região toda, não é só de Jundiaí, circulando pela feira, conhecendo os produtos. Então eu digo que a feira ela tem assim uma proposta de política pública que a gente não vê pelos municípios. A maioria das feiras que os empreendedores participam em outros lugares são pagas. Custam R$ 1.500 a R$ 2.000 a R$ 3.000 um espaço de 2x2, 3x3. Quer dizer, o empreendedor já chega numa feira devendo R$ 3.000. Então ele está muito mais preocupado em vender para poder cobrir os custos do que para poder expor, mostrar sua marca, conhecer outros empreendedores para criar uma relação comercial. E a FEIS consegue trazer e reunir todos esses pontos positivos que um empreendedor precisa. Muito se fala do grupo de network, que é pago, né? Muitos deles são pagos, né? E a FEIS nada mais, nada menos do que um grupo de network também. Sem dúvida. Você acaba conhecendo um concorrente, que compartilha da mesma arte sua, né? E assim, eu vejo que uma das pautas também é o comércio. Você está indo para o centro da cidade querendo revitalizar, né? Resgatar ele. É um compromisso de todos os políticos da cidade, fazer com que a nossa região central, o centro histórico de Jundiaí, seja revitalizado. Não é só pensando no comerciante, eu acho que o comerciante ele precisa desse apoio e dessa mudança de conceito do centro da cidade. Mas a gente precisa levar vida, morador, nós precisamos ter morador na região central, nós precisamos receber bem os visitantes, toda a região nossa, Várzea Paulista, Campo Limpo, Louveira, Cajamar, Cabreúva, eles frequentam a região central, eles consomem na nossa região central. Então você receber bem os visitantes, você dá condições para que o visitante possa vir à região central consumir, seja da área gastronômica, seja da área comercial, entretenimento, mas nós temos que ter acolhimento, né? Nós temos dificuldade, que nós estamos falando aqui nos bastidores, a questão dos banheiros públicos. Eu tive por 3 vezes já em Paris, eu visito a maior feira da Europa de prefeitos.
Todo ano eu vou nessa feira porque traz novidades, traz políticas públicas importantes para esses centros históricos que já tiveram o mesmo problema de Jundiaí. Falta de pessoas, falta de negócios, o centro apagado. Então a gente vai para essa feira todos os anos que acontece em novembro em Paris, justamente para abrir nossas cabeças com essas políticas públicas. E lá, por exemplo, banheiro químico, acabou esse nosso banheirinho, aquele azulzinho, que você não tem uma higienização adequada, que você não tem um ambiente limpo, agradável para ser utilizado. Lá são banheiros hoje tudo automatizado, que você encosta a mão, põe a mão, o sensor já abre a porta, você entrou, você usa o banheiro, quando você sai, o próprio sistema já faz toda a limpeza, a lavagem do banheiro, então, quer dizer, para o próximo usar, está tudo limpinho, tudo organizado. Né? Você criar o banheiro físico, esperar que pessoas vão estar lá limpando, lavando, custa mais caro, é mais difícil de você achar o profissional para esse serviço. Se depender da prefeitura, tem a dificuldade de contratação. Se você depender só da Igreja Católica, aí depende de alguém fazer os repasses do recurso. Então a gente tem que usar a tecnologia a favor desses serviços públicos que são, não vou falar que é emergencial, mas são os serviços que, se não tiver, não acolhe bem o cidadão que vem visitar a região central, a região histórica. E a partir disso, a gente pode replicar para os outros municípios. Então, eu fui presidente da comissão especial, né, que acompanhou a revitalização e o desenvolvimento econômico da cidade. Dentro dessa comissão tivemos diversos parceiros, vereadores que nos ajudaram. Quero citar dois aqui que foram muito importantes nesse processo, tanto o vereador Fauás como o vereador Parra, que são nossos parceiros nesse projeto. Por isso que a gente está sempre junto, né, na região central, fazendo vídeos, sempre chamando a atenção do Poder Executivo para melhorias, melhorar os ambientes. A comunidade abraçou esse trabalho. Existe hoje uma comissão de moradores, comerciantes do centro que fazem o acompanhamento dessa fiscalização. A Dani Colagrossi, que é uma servidora de carreira da unidade de planejamento, está à frente desse projeto. Então o que a gente vai fazer é continuar cobrando agora para que as 400 páginas que a comissão gerou de necessidades para a região central seja aplicada agora nos próximos anos. E assim, o centro está, a mobilidade do centro, ele já está apto para usar assim, as ruas, porque o calçamento, o estacionamento, que vai para o centro da cidade, um shopping, né? Na verdade tem onde estacionar. E lá no centro, às vezes, tem uma dificuldade, né? Porque lugar fechado, porque ninguém empreende lá e abre um estacionamento. Eu falo que dentro daquilo que nós entregamos ao prefeito, desse material, a gente conseguiu dividir ele em curto, médio e longo prazo, que são investimentos que são necessários ser feitos na região central. A curto prazo é o que está acontecendo. Você vê lá que tem mais policiamento, você vê que tem uma limpeza de rua, o serviço público está mais presente, né? Podendo dar mais atenção aos comerciantes, aos problemas pontuais. Né? A médio prazo você já começa a trabalhar o quê? Os programas e as propostas que serão aplicadas na revitalização da região central. Então todas as praças, as 5 praças da região central serão revitalizadas. Isso eu acho que é o passo importante para poder dar esse clima que o cidadão quer. A partir do momento da aprovação das plantas que serão revitalizadas das praças, paralelo a isso vem a questão da mobilidade urbana. Né? Então nós temos 2 grandes ruas que são importantes, a Rosário e a Barão. Hoje a Barão já é um calçadão. A Rosário precisa se transformar. Nós temos um eixo importante que liga o terminal central, que liga ao centro. Nós temos lá o Poupa Tempo, toda aquela área do Expressa Jundiaí, que também liga ao centro. Então nós temos dois extremos que são importantes para que essa integração da mobilidade seja realmente ativada. Então nós temos lá o Poupa Tempo, onde tem uma área grande que poderíamos ter um ônibus circulando full time, 1 ou 2, 3, aí é a frequência, onde as pessoas podem parar seu carro, podem descer a pé pelo trem e podem pegar o ônibus gratuito e vir para a região central. Da mesma forma, o terminal central. Nós temos que ter um ônibus que liga a região central ou um calçadão que suba para a região central, né, do nosso centro histórico, onde as pessoas podem circular pela rua. Porque se você falar de mobilidade das pessoas, as calçadas não conseguem ser utilizadas pelo cidadão que circula pelo centro porque elas são estreitas. Tem poste no meio da calçada, tem postinho de placa de trânsito. Então, é um problema. Então, essa apresentação
dessa proposta da reforma das praças é o que vai ser a médio prazo aquilo que a gente precisa para melhorar toda a questão não só do trânsito local, mas do mobiliário urbano, dessa estrutura dos banheiros, da melhoria do ambiente que seja mais favorável à atração de pessoas, né? Eu acho que é para isso. Agora, cabe muito ao Poder Executivo acelerar todo esse processo, né? Nós temos um recurso que foi buscado junto ao governo federal e Caixa Econômica para que esse investimento seja aplicado diretamente, são próximos de 40, 50 milhões, para que seja aplicado nessas reformas e que essa parte da mobilidade urbana também seja resolvida. É um desafio, sempre vai ter alguém do contra, mas que a gente precisa estar dialogando para errar menos e poder oferecer realmente algo que seja impactante para o comércio, para o morador e para quem são os visitantes da região central. Você é movido a desafio, né, Cristiano? Eu já vi que você está lançando uma pré-candidatura ao Estado, né? Deputado estadual. É isso mesmo? Eu tenho um convite, na verdade, do Partido Progressista para ser pré-candidato a deputado federal, que é um desafio bastante grande. Mas como você bem disse, né? Quem vem do esporte adora desafio. Né? E quem vai para a vida pública, eu acho que é mais ainda. Né? Agora uniu os dois. Apesar de eu não usar a política como um plano de carreira para mim, eu não estou indo para esse desafio para poder ter uma carreira maior. Eu acho que o desafio talvez seja a maior palavra para isso. Né? Eu tenho que contribuir em algum momento para que a cidade possa voltar a ser reconhecida a nível nacional. Nós temos uma necessidade urgente de ter os nossos representantes de Jundiaí da região para poder buscar não só recursos, mas levar o cenário de Jundiaí de volta ao cenário nacional que nós tivemos. O último foi o seu Miguel Haddad, né? O Miguel que teve uma participação muito forte aqui dentro da cidade de Jundiaí, depois ele foi para Brasília, teve todo o seu papel importante, depois dele, com a aposentadoria dele, ninguém mais ocupou essas funções. E Jundiaí, infelizmente, perde muito com isso, né? O próprio eleitor de Jundiaí acabou votando muito em candidatos de fora, né? Não valorizando os que estavam aqui. Existe uma movimentação muito forte para que essa eleição de 2026, os jundiaenses, o pessoal da região que usa muito serviço de Jundiaí, reconheça a necessidade de Jundiaí ter, então, o seu representante, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E eu assumi não vou falar compromisso, mas eu espero que, ao término desse processo de pré-candidatura, o partido realmente defina o meu nome como um dos representantes nessa disputa do processo eleitoral. E assim, Jundiaí só tem a ganhar com um representante que, no seu caso, o empreendedorismo, o esporte, que está cada vez, os centros esportivos não estão sendo usados, né? O pessoal não está mais frequentando. Porque, assim, gerar negócio no centro esportivo também, né? Porque está abandonado. São áreas públicas, né? Eu falo que geração de emprego o também. Esporte, né? Você acha que vai concordar comigo, o esporte, o empreendedorismo, ele faz parte da vida de todo mundo. Porque empreender, às vezes na minha família, sempre tem um empreendedor. Todo mundo tem dentro da sua família alguém que empreende. Aquele cara está gerando a economia local, esse cara está ajudando na saúde, esse empreendedor está ajudando, porque ele começa a deixar de usar o serviço público para poder deixar para outro. A gente sabe que o serviço público tem seu limite de atendimento. A gente sabe que cada vez mais nós vamos ficar independentes do serviço público porque ele não vai ter condições de atender. Então, se eu empreendo, eu consigo estar ajudando a cidade com o meu plano de saúde, por exemplo. Eu não vou usar a saúde pública, eu vou usar dentro do serviço que o meu plano me permita. Se eu sou um esportista, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou usar também menos o sistema de saúde. Então você vê como tem interferência. Você vai falar, mas você não vai cuidar da saúde, da educação? É claro que vai. Mas a política tradicional é isso. Eu vou melhorar a saúde. Eu vou melhorar o transporte. Eu vou melhorar a segurança pública. Mas como que dentro da Assembleia ou dentro da Câmara Federal eu vou ajudar? Só vou poder mandar recurso. Mas como política pública, se a gente ajuda o atleta, se ajuda o empreendedorismo, se a gente ajuda as indústrias a estarem fomentando, gerando emprego, a gente está ajudando famílias. E eu acho que esse é o viés, esse é o trabalho que eu tenho que fazer.
Então, você já está bem capacitado porque você já teve as duas pontas, né? Na verdade, o empreendedorismo, o balcão, a barriga no balcão. É um desafio, né? Que É um assim, desafio. levar o Jundiaí para o cenário do âmbito cenário, federal. é isso aí. Para ter recurso, porque o Jundiaí precisa, né? Hoje precisa. Eu garanto para você que hoje o Tesouro Municipal já não atende mais a necessidade do jundiaense. Só para ter uma referência, nós estamos com 430 mil habitantes, nós temos dentro do nosso sistema de saúde mais de 500 prontuários. Como é que nós podemos ter mais de 500? Porque a gente atende a região. Então a região precisa reconhecer que Jundiaí precisa ter esses representantes para que esse recurso venha, para que as políticas públicas venham, para que o governo federal e estadual entenda que nós somos importantes não só hoje para uma cidade, nós somos importantes numa região metropolitana. Mas você fala muito. Várzea, uma cidade vizinha de Jundiaí, está fazendo hospital. É fácil construir. Quero ver gerir, né? Esse hospital ele pode ser muito importante para dentro do sistema de saúde da nossa região metropolitana. Ele pode desafogar o São Vicente, ele pode desafogar nossas UPAs e pode atender melhor o cidadão de Várzea. E aí a gente consegue aqui atender melhor também o cidadão de Jundiaí e da região que continua apoiando aqui. Cristiano, vou agradecer a sua presença aqui, desejar boa sorte. Eu acho que o reconhecimento vai vir. Assim. E fica aí, ó, a hora que você estiver lá em Brasília, você volta para contar o que você trouxe para Jundiaí, o que mais você trouxe de alegria para Jundiaí, né? Eu que agradeço, Daniel, o convite. Parabéns também pela sua atitude de estar levando informações para todo lugar, aliás, para o mundo inteiro hoje, né? Que a rede social consegue entregar tanta coisa boa. Mas te parabenizar também por essa atitude e te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Cristiano Lopes. Você siga e compartilhe para trazer pessoas iguais ao Cristiano Lopes que incentivam o empreendedorismo, o esporte. Muito obrigado.